Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao estudo da Torá dessa semana, da Parashá Kitissá. A gente tem um convidado muito especial para hoje, que é o Moré André Roemer, que é fã dessa Parashá, segundo me consta. Então a gente Totalmente. vai é uma paraxá bastante polêmica, que acho que combina bastante com o André. Nós vamos, antes de iniciar o estudo, fazer a bênção do estudo da Torá, né? Uma mitzvah, estudar a Torá, em particular uma mitzvah maior ainda nesse momento que a gente está vivendo, né? Onde a gente tem esperança de que através do estudo, através das mitzvot, a gente consiga chegar a um momento melhor, né, do que esse que a gente está passando, tão complicado lá em Israel, ou aqui no Brasil e no mundo em geral, né? Então, a bênção está na página 44. Não sei se o André quer fazer. Quer que eu faça, André? Como você Eu vou prefere? fazer, eu vou fazer e você completa, Tá porque eu não bom. conheço. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu mitzvotav v'tzivanu la'asok v'dibrei Torah. Amém. Tem? Vê a, Tem mais um pedacinho? tem. Vê a Arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befino. Nós te clamamos, eterno nosso Deus, para que as palavras da Torá sejam doces nas nossas bocas. Uvefi amcha beit Israel, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד Amém. תורה לעמו ישראל. E a Amém. última que a gente costuma fazer quando a gente é chamado na Torá, Baruch atah Adonai Eloheinu Adonai melech Eloheinu haolam, melech haolam, asher asher bachar bahar banu banu im kol amim mimim venatan lanu. ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Amém. A palavra é sua, André. Obrigado. Vou começar com uma brincadeira, porque depois a coisa vai ficar séria. Eu vou te falar, se eu pudesse passar meu dia estudando Deus em vez de trabalhar, acho que ela dava mais certo, viu? Mas, Deus é matemático. não, tudo bem. Exato. Aliás, eu recomendo ao pessoal aqui, ó, o que eu sempre falo, você consegue enxergar isso? Não, não tá borrado. É o remédio, o que é isso? Parece uma caixinha de remédio. Ó, Tarja preta. Tarja Preta Rivotril. Rivotril, uau, tá bom. Ele ficou borrado por causa do fundo, mas deu para Aí, imaginar que era um tarja preta. Tá tudo bom. bem. Vou pegar o meu daqui a pouco aqui, por aqui, vou achar um aqui. Bom, essa paraxá, para mim, ela tem muitos significados. Um particularmente é que foi a paraxá que eu e meu filho caçula, Ariel, a gente escolhemos juntos para o bar mitzvah dele, porque ela significava muito para mim e eu acabei conversando muito sobre essa paraxá com ele. E essa paraxá, ela, na verdade, tem mais perguntas do que certezas. Eu vou trazer para vocês, ao longo da minha exposição, uma folha aqui com várias perguntas, mas eu vou dar um resumo assim nos assuntos que aparecem, tá? Sempre eu levo em conta o que o Moré Celso nos disse há algumas paraxotas anteriores, que, evidentemente, a cronologia das paraxotes não é algo intencional do editor, mas existe uma ideia de querer formar uma ordem, né? Algo organizado, né? Tanto é que estamos mais ou menos no meio da construção do Mishkan, e aí acontecem algumas coisas aí que eu vou jogar para vocês, e também gostaria que vocês se abstraíssem um pouco, não de fazer perguntas, por favor, eu gostaria que vocês fizessem, se abstraíssem um pouco, como quando vocês têm um sonho, né? O que que acontece? Você não controla, o sonho vem, e depois você tenta entender ele, né?
A linguagem, eu queria também que vocês observassem que a linguagem usada nessa paraxá é muito parecida com um sonho. Então, parece que o tempo não existe, você pula de um lado para o outro, Moisés sobe, Moisés desce. Eu tentei até estudar bastante esse movimento, o que acontece quando ele está no chão, no pé do monte, o que acontece quando ele está em cima, o que o texto quer nos trazer, a poesia quer nos trazer com esses momentos, embaixo, em cima, dentro do Mishkan, fora do Mishkan. Isso é coisa bastante onírico, tá? Eu gosto dela também porque tem essa carga onírica. Então, eu vou ler um resumo, depois eu vou ler talvez um outro resumo, mas basicamente vamos conduzindo aí, vamos ver o que dá, tá? Bom, após um período de grandes aparições, milagres e provas da existência de Deus, através de perturbações físicas da natureza, como abertura do mar, colunas de fumaça, trovões, sons e luzes, o povo parece cair numa rotina cercada de rituais, sacrifícios e normas para uma convivência equilibrada em sociedade e a sobrevivência no deserto, que seria a nossa morada por 40 anos. O deserto. Que deserto? Teria este tão temido deserto alguma semelhança com a própria alma humana? Vejamos o que se sucedeu. Moisés encontra-se no Monte Sinai, recebendo instruções de Deus sobre rituais e sacrifícios e outras formas de respeitar materialmente a vontade do próprio Deus. Porém, enquanto isso, ao pé do monte, o povo começa a sentir o vazio da presença do seu líder Moisés, que já está ausente há 40 dias. Será que a alma do povo estava no deserto ou o deserto habitava a alma do povo? O vazio tomou conta do cenário e o povo bradou por um bezerro de ouro, o qual foi rapidamente confeccionado por Arão, no intuito de conservá-los unidos por mais algum tempo, até que Moisés aparecesse. A situação não era fácil, pois ninguém podia imaginar a extensão do tempo que isso poderia levar. Deus, entretanto, avisa Moisés de voltar, pois seu povo já o havia abandonado. Moisés volta e destrói o bezerro com as tábuas recém-recebidas e com elas parte do povo que morre pela espada numa terrível divisão que definiria se a viagem para algo melhor seria alcançada. Com a ordem recuperada, Moisés parte para o Monte Sinai novamente, mas com ele vai a sensação de vazio na alma, o mesmo sentimento que havia dominado o povo. Porém, Moisés, persistente e obstinado com a busca da verdade, antes de mais nada, clama a Deus o perdão pelo seu povo e o desafia perguntando onde ele está. Aqui tem uma repetição, e talvez porque ele não ficou muito satisfeito com o primeiro contato que ele teve na sarça ardente, né? Então, ele volta de novo, persistindo em conhecer o que é esse Deus. Moisés, evidentemente, não acreditou no bezerro, mas, tão humano como todos, também precisava acreditar em algo para continuar sua missão e quer sentir Deus, vê-lo, tocá-lo, certificar-se novamente que ele existe. Ele clama a Deus: mostra-me tua glória. Uma das mais belas experiências vividas por Moisés foi ter escutado de Deus que isso jamais seria possível, pois ninguém veria as faces de Deus e viveria, e não somente isso, como recebe a resposta que os caminhos que Deus escolheria para proteger seu povo só a ele pertencem e seu entendimento também. E Deus disse: eu farei passar todo o meu bem diante de ti e chamarei em nome do Eterno diante de ti e farei misericórdia quando eu quiser e me compadecerei quando eu quiser e te protegerei a meu modo. E por mais que Moisés tentasse ver a face de Deus, mais sentia a sua proximidade, e por um momento muito próximo de vê-lo, Deus já havia passado, e somente suas costas podiam ser vistas. Um momento, nada mais que um momento, minúsculo momento, quase inexistente para sentir a glória do Eterno, foi concedido a Moisés.
Esta paraxá nos mostra a eterna busca do homem pela glória nos aspectos efêmeros do prazer imediato, representado pelo bezerro de ouro, e não menos ainda na tentativa do encontro da glória de Deus, que também mostra-se inatingível per si. Olha que interessante, os dois líderes buscam algo e não encontram. Os dois erram. E talvez Deus erra também. Todos erram nessa paraxá, por isso que eu adoro essa paraxá. Kitissá quer nos mostrar que a glória e a verdade só podem ser encontradas num dia a dia aparentemente extenso, extenso demais à nossa compreensão, mas perfeitamente alcançada pela perseverança no cumprimento das leis e tradições que nos acompanharam desde o início de nossa história, onde só o tempo, este longo e incansável acompanhante, é capaz de nos ensinar. Então, esse é um resumo meio rápido assim de tudo que eu enxergo nessa paraxá. Depois, agora eu vou entrar um pouquinho nas minúcias, né, dos textos. Agora eu estou tentando materializar um pouco mais o texto, já que eu divaguei um pouco, né? Então, eu vou dar uma outra montagem também, né? Bom, texto pelo texto. Primeiro, tem uma contagem indireta através de outro, medida de valor, talvez para não ter diferença entre as pessoas, o meio sheker para fazer o censo. É interessante como na Torá, toda vez que aparece um censo, vai ter uma transformação grande. Nós temos isso no começo de Shemot, que tem toda a recapitulação. Nós temos isso também no fim, recuando lá atrás, quando termina o dilúvio, nós temos de novo uma contagem de gerações. De novo, Shemot também um censo, e agora em Kitissá nós temos outro censo. Toda vez que tem um censo, vai acontecer alguma coisa, um salto evolutivo, eu diria. Tá? 2. Tem uma referência ao espírito em ciência, mais a inteligência, saber, obras de mestre. Os artesãos, para fazer o templo móvel, tem essas minúcias daquele que é um perfeccionista em cobre, outro que vai ter isso, e nós estamos vendo isso em montagem, né? Temos a referência ao Shabat, e tem, finalmente, Deus deu a Moisés as 2 tábuas de testemunho ao acabar de falar, escritas com o dedo de Deus. As primeiras são escritas com o dedo de Deus. Moisés demorava-se e o povo pede a Arão que faça um bezerro de ouro. Depois, o que se passa afinal? A entrega das leis, a construção do Mishkan e o templo móvel? Estas leis estavam divulgadas somente a Moisés ou já eram praticadas pelo povo? Onde está a Parashá Mishpatim agora? É estranho, né? Mishpatim, todos os detalhes, já tem todo um contrato social em Mishpatim, e Moisés precisa subir no monte para ter de novo uma recerteza. Aí tem a jogadinha da cronologia, né? Que nem sempre casa. Mas mesmo a cronologia não casando, resta a parte simbólica. Tudo estava escrito. E ainda assim vai vir essa bagunça. Bom, aí tem o capítulo 32:4 até o 32:5, que para mim é uma coisa interessante. E disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, os que te fizeram subir da terra do Egito. Gozado, tem um plural aí. Contra, e viu a Arão e proclamou e disse, festa para o Eterno será amanhã. Isso é logo depois da confecção do bezerro. Está no 32:7.
E as tábuas eram obra de Deus. E a escritura era a escritura de Deus, gravado sobre as tábuas. Primeira revolta e afirmação de autoridade em 32, 25. Os levitas são convocados a, a, a terminar um motim. E daí depois voltou Moisés à tenda da assinação, conforme está escrito, coluna de fumaça. E o Eterno falava face a face com Moisés, na tenda da assinação. Olha que interessante. Tem um, Moisés já falava face a face. Então, para que depois aquela segunda coisa mostra a tua glória? Né? Por que ele precisava de mais? E olha que interessante, ele falava face a face no pé do monte, no chão, com o pé no chão, onde estavam as pessoas, onde estava o povo, não no Monte Olimpo, tá? São recados, tá? São montagens que seria interessante a gente perceber como é que se forma um líder, né? O líder é aquele que está embaixo com as pessoas interagindo com elas, ou é aquele que sobe para procurar algo incrível e mágico longe das pessoas? Então, isso já era um grande contraste ao que se acontecia com as civilizações do entorno, né? Aí aparece no 34:1, corta para ti. Essa depois de terminar com o motim, ele volta de novo, e aí a coisa é diferente, corta para ti. Não é Deus dizendo toma, é você faça. 2 tábuas como as anteriores. Desta vez, as tábuas foram cortadas na base do monte, não é lá em cima, é na base do monte, ou seja, ao nível da tenda do povo e do humano. E depois subiram, diferente das primeiras que vieram lá de cima. As primeiras tábuas foram dadas por Deus, as segundas foram escritas pelo homem. A melhor parte é ler esta poesia, da 34:5 até, esqueci de escrever até. Existe uma diferença no teor do texto das primeiras tábuas. As roupas do Cohen Gadol, mais os altares, mais oferendas, mais cultos. Há uma diferença entre os textos das primeiras tábuas sobre essas questões e do texto das segundas tábuas, onde aparece aliança, compromisso pessoal e coletivo. O Eterno tem movimento, não se vê as faces, somente sua passagem, referência às costas, ou seja, é um estado de fluidez e dinâmica. Voltando de novo sobre o escreve para ti, 34:27, escreve para ti, é reflexivo. Quem escreve é o homem, para si mesmo. A ação deve partir do próprio interessado, o homem para o homem e para seu próximo. Estes são os agentes do progresso e da harmonia. Quem escreveu as segundas tábuas foi Moisés, o homem. É diferente das primeiras tábuas escritas com dedos de Deus. Clara referência à responsabilidade inerente da humanidade ao processo de construção de sua sociedade e seus valores. Clara referência que as leis devem sempre seguir a essência do homem, preservando sempre sua dignidade e harmonia, sendo que jamais deve tornar, as leis jamais devem se tornar a sua prisão. A lei que não considera a dinâmica da humanidade torna-se a prisão e a dissolução da vida. Eu vou colocar aqui várias perguntas que eu montei aqui para abrir o debate. Vamos ver se eu... Está aqui, né? Vocês estão enxergando aí, né? Dá para ver? Sim, estamos enxergando, está um pouquinho pequeno, André. Se você conseguir mexer lá embaixo do lado direito, aí, aumenta o 100% para alguma coisa maior. Aí, beleza. Isso. Olha, tenho 10 reflexões e perguntas. Alguém gostaria de ler? Leio eu. Eu posso ler, não tem problema nenhum. Tá. Você lê uma, eu leio a outra. Pronto.
Tá bom. Então, primeira. Por que essa paraxá aparece após um período de aparente tranquilidade? Itró, Mishpatim, que é o contrato social, Terumá, a construção do templo móvel, Tetzaveh, as roupas sacerdotais, Kitissá, desmonte da organização, recaída, ou revolução, crescimento. A gente dá uma pausa ou lemos tudo de uma vez e... Como você preferir, podemos ter, enfim, Tá, a vou dinâmica. ler, vou ler, vou ler. Vai. Vai lá, então lá. O Deus de Israel é convidado a descer das alturas para sentir o que o homem vive e é desafiado a resolver problemas como a humanidade os resolveria? Vai, você agora. Observar a estrutura de sonho onírica. Os tempos e espaços se confundem. Ora Moisés está no alto, ora ao pé do monte, ora na tenda da reunião, fora do Mishkan. Existe uma ironia de estar no Mishkan e ora fora. Deus está no Mishkan, ora fora, ora entre nós. Ou dentro e fora e no mesmo lugar. O Deus de Israel é desafiado ou seduzido naquela conversa com Moisés. Há um chamado ao diálogo. Mostre sua glória. Ele erra. É chamado a ajudar, se omite em ajudar, se move entre o tangível e o intangível, está relutante em descer de sua altura? Ele incentiva uma utopia ou, nas suas palavras, faz-nos entender o valor da jornada, não importando o ponto de chegada ou talvez o ponto de glória? Peraí. O ponto de 5. glória. 5. Essa é a lei de Deus para os homens, ou a lei dos homens para os homens. Observar os aspectos de fluidez das leis e da transformação da sociedade. Embora a fluidez seja o fator de revolução e transformação, é sugerido um centro perene. Um ponto de referência que não muda ao longo do tempo, embora se sugira uma fluidez intensa. É um paradoxo. 6. As primeiras tábuas, igual, o projeto do homem impossível, não dialoga com a realidade. As segundas tábuas, o projeto do homem possível, dialoga com a realidade, entende o homem. Ambos se adaptam ou crescem juntos. Parceria homem-deus. Heschel. A ideia do tempo. Deus igual a tempo. Deus, tempo. Ver a face, porém, já passou, vi as costas. O futuro não se sabe, porém o passado, as costas, é o que nos conecta com a nossa história, herança e tradição. Entendimento da dimensão do que nos aconteceu e quem nos guiou até o presente, até o tempo presente. Memória coletiva. 8. É bom acreditar em Deus ou a fé extrema pode ser perigosa? Aspectos individuais, experiência individual, religiosidade individual versus religiosidade coletiva, ou bezerro de ouro. 9. Convite ao populismo. Bezerro de ouro é igual soluções rápidas versus crescimento como um processo. A terra se abre e engole. Poesia bíblica para a retomada do controle após o motivo. Finalmente, Moisés desce do monte, entende que Deus não poderá resolver os problemas de liderança terrena. Tudo depende de um processo que terá seu tempo. Dilemas de um verdadeiro líder. Bom, Uau. agora vai o Rivotril. Dá dois. Manda, Marcelo. Oi, consegue escutar? Sim, Sim. sim. No começo da sua fala, você disse se, assim como Moisés talvez tenha errado, Arão também tenha errado, talvez Deus também tenha errado. E no ponto 4 você volta a esse questionamento, né? Essa pergunta, Sim. se Deus ele erra.
Então, eu penso, e gostaria de saber a sua opinião, talvez a do Davi também, é, se nós cremos em um Deus falível, qual o sentido, então, de nos mantermos tão fiéis a Ele, quanto Ele cobra da nação de Israel essa fidelidade, de não ter outros deuses e tal? Se Ele a qualquer momento, de repente, pode errar e eu não gostar daquilo e querer trocar, por exemplo. Ótima pergunta. Ótimo. Posso responder, Davi? Com certeza, deve. Não, eu vou responder um aspecto e vocês quiser depois ver outro aspecto. Eu faço uma pergunta, Marcelo. Tudo que a gente conhecia, tudo não, eu já nasci dentro do meio judaico, então minha cabeça já foi mais ou menos para esse lado, tá? Mas vamos pensar no que acontecia com as religiões em geral. Aliás, não só daquela época, como as de hoje também, tá? Até então, Deus de Bereshit, Deus de Noé, Deus de Abraão, Sodoma, Gomorra, etc., é um Deus que é um Deus que resolve as coisas pela força, né? Até então, com poucos momentos, existiu uma chamada ao diálogo. Deus está lá em cima, Deus ordena, Deus castiga, Deus é um, um elemento, uma autoridade que você teme, tem medo. Você age e segue porque é o medo que te impele a ter o respeito. Olha que interessante. Você tem respeito por alguém porque você tem medo dele ou porque você pode amá-lo, tá? Então, a diferença que, veja, que te sai, eu falei no começo, é é um marco evolutivo de extrema importância, porque nesse momento, através do diálogo de Moisés, sem tirar a potência de Deus sobre tudo que a gente não conhece, e é muita coisa que a gente não conhece, ele é convidado, ele é seduzido naquela conversa com Moisés a poder estar dialogando conosco. E não simplesmente um one way, um monólogo. Faz, me adore, faça isso, vou te castigar, vou destruir, mas também vou criar, criei o mundo, né? E você, homem, você participa nisso ou você me adora e eu resolvo tudo para você? Isso está implicitamente no que Moisés esperava quando subiu lá em cima. Eu estou cansado desse povo, não quero mais ser líder, não quero ter a responsabilidade de liderar. Cuide para mim, transfiro a você isso. Quando você faz isso, há uma certa chantagem, manipulação, sedução para trazer um diálogo. Eu pergunto, no momento em que você cria a condição para que um ser tão poderoso, tão acima de você, queira vir dialogar com você, você transcende a você mesmo e você cria um canal de comunicação que pode te acompanhar todos os dias, toda hora, a cada minuto. Você tem um companheiro para poder conversar, questionar, desafiar, obedecer, reverenciar e se sentir humilde perante. Você percebe quantas coisas ele preenche sem precisar ser um Deus vingativo que só quer pessoas que o adorem, adorem. Adorar é uma coisa de submissão. Aqui Deus, no texto, ele é convidado a se igualar a nós para que poder haver um diálogo. Você imagina que se em vez de a gente trocasse Deus, a gente colocasse pessoas no lugar dele, por acaso as pessoas teriam um valor menor
para nós do que Deus? Sente a dinâmica, a diferença do Deus que o judaísmo transforma junto com ele e de como é um Deus estático que não se move, não participa e só está lá para receber explicações de coisas terríveis que aconteceram, coisas boas também. O que você sente nisso? Eu vejo que Deus ele aceita esse diálogo com Moshe e, assim como você diz, ele se faz humilde em querer estar participando daquilo, né? A questão é que Deus ele tem o lugar dele, né, como uma hierarquia, assim como o ser humano também tem o dele. Por exemplo, Moshe ele não poderia de forma alguma abrir o mar. Então houve sim a intervenção de Deus, né? Então eu entendo que o ser humano ele tem um limite, nós somos limitados, né? E eu acredito que Deus ele transcende isso, né? Então, ele ainda assim, eu acredito que nas nossas dificuldades, né, em alguns pontos das nossas vidas, ele, mesmo sabendo que nós poderíamos fazer algo, ele intervém e faz por nós, né? Por exemplo, quando Moshe disse que ele tinha dificuldade no falar, por exemplo, e Deus vai lá e manda o irmão dele acompanhá-lo. Então, eu acredito que algumas desculpas que nós damos para que para que nós venhamos a entender algum aspecto de Deus, muitas vezes eles se tornam irrelevantes diante da grandeza que é Deus, né? Tem um, tem um ditado que eu gosto bastante que diz o seguinte: aquilo que a Bíblia fala pouco, quem fala muito é louco, né? Então existem alguns aspectos do agir de Deus que nós não vamos conseguir entender. Então nós vamos acabar especulando, né? E então nós podemos sim tratar isso de uma forma especulativa, mas não de uma forma afirmativa, né? Então o meu pensamento é que em nenhum momento, isso é uma opinião particular, respeito à opinião de outras pessoas, mas eu entendo que em nenhum momento Deus ele é falível, né? Eu acredito que Deus, sim, ele dialoga com o homem, entendendo que o homem é limitado. Sabe quando, por exemplo, nosso filho pequeno, ele está tentando fazer algo que você está vendo que vai dar errado, e ainda assim você vai lá e fica dialogando com ele, você não vai lá e puxa ele. O bebê está lá querendo colocar o dedo na tomada, muitas vezes você não vai lá puxar a mão dele, mas você vai lá e dialoga com ele, tentando fazer com que ele entenda por si só que aquilo não é bom para ele. Agora, só usando as tuas palavras, você falou uma coisa interessante. Quando a gente não tem a resposta, a gente especula, né? Quando o seu filho ou nossos filhos queriam pôr o dedo na tomada, é claro, você tenta evitar que ele coloque o dedo na tomada. Seria uma das ações a alguma coisa extrema. Mas quando existe a especulação, existe o ímpeto humano do desafio, você tem a ciência. Você concorda? Quando você se sente desafiado por Deus e quer conhecer Deus, a ciência, por exemplo, é uma das maneiras. A arte é outra maneira. Um texto de Torá é uma grande maneira. Mas você percebe que se o homem não é incentivado a ter esse ímpeto de querer dialogar Interagir, interagir. com Deus, você não teria uma evolução humana em nada, o homem seria um bezerro. O homem seria um bezerro de ouro. Deixa eu passar a palavra para o Paulo agora. Manda. Paulo Araújo, bem-vindo.
Boa noite, desculpa, cheguei atrasado 15 minutos, fiquei até assim meio encabulado aqui de querer participar, mas assim, várias questões que o André traz aqui são bacanas. Primeiro, assim, uma questão de Deus começar e admitir e mudar o que fez, e isso ser uma prova de erro dele, né? Então, primeiro, assim, isso já aconteceu antes. O dilúvio é o momento que dizem, olha, Deus aqui, ele diz que errou. E ele fez um novo mundo, porque ele viu que aquele mundo lá, aquelas leis que ele tinha dado, não eram boas para o homem, não eram à altura dele suficiente para o homem cumprir. Então, por exemplo, na primeira fase seríamos vegetarianos, na segunda fase, só com Noé que você ouve, daria carne para você. Então, se usa isso aí um argumento. Está vendo aqui? Olha, Deus fez o mundo buscando uma perfeição do homem, aí ele vê que ele errou, aí ele faz o mundo mais próximo da realidade e aceita. Ah, você vai querer. Deu vinho para o homem ali também, para tomar um vinhozinho, com uma carninha, né? Ah, Deus errou aqui. Aí depois as filhas de Celoferrado lá, olha, Deus errou, ele vou lá e mudou a lei. Eu já falei que ele não errou nada e Moisés não criou lei nenhuma. Moisés foi lá e falou, vou consultar Deus para ver o que nós fazemos. E Deus falou, pode fazer assim como estou falando, pode dar para elas também. Eu vejo assim uma obsessão nas comunidades liberais de querer apontar falhas em Deus da primeira letra do Aleph, do Beit, né? Até o L. É uma obsessão incrível, consistente, né? Cada vez que eu mostro uma falha de Deus, eu me sinto melhor, eu me sinto Não, não mais é. estudioso. Desculpa, Paulo. Deixa eu falar, depois você fala. Tá É bom. a minha visão. Depois você pode dizer que eu estou errado, mas eu vejo isso assim, desde que eu estou na CIP, eu vejo isso assim, nas conversas na sinagoga pequena, e sempre a leitura. O Rabino Rubens também adora fazer isso, né? Você vai para a Inglaterra, as liberais fazem a mesma coisa. Então eu fico pensando assim, para que você vai numa sinagoga, afinal de contas, se você é melhor que Deus? Se você conserta o que Deus fez. Olha só, ele fez uma tábua errada, não está ajustada ao homem, você foi lá e fez uma tábua perfeita, agora está ajustada ao homem. Para que vamos na sinagoga? Então eu vejo assim, eu parto da linha que o Marcelo, se eu entendi bem, parte. É ilógico, gente. Se vocês podem fazer especulação que quiser, mas Deus não pode errar, senão ele não é Deus. Ele é qualquer coisa. Essa Torá aqui ela vai ser um livro de uma filosofia, ela vai ser um romance que alguém escreveu algum tempo atrás e nós adotamos como forma de vida. Ela vai ser qualquer coisa. Vai ser uma especulação mesmo, uma obra humana, uma coisa que o homem imaginou e ele é capaz de fazer mais do que uma divindade externa, transcendente a esse mundo. Então, eu acho assim complicadíssimo isso, né? E aí, dessa premissa, aí a gente vai nas séries de divagações que a gente vive trazendo. Por exemplo, Deus era terror e agora, depois do Monte Sinai, ele é diálogo. André, veja bem, André, é bonito. O que você faz é bonito. É uma boa filosofia. É uma boa é uma boa obra de pensamento, entendeu? Mas observa, André, Deus, depois dos 10 mandamentos, você tem lá os 2 montes para escolher. Os profetas vivem falando, olha, caiu aqui porque houve esse tal pecado. A desgraça que ocorreu em período tal foi porque não seguimos tal lei, porque nós matamos ou porque nós roubamos. Os liberais, quando convém, falam: poxa, por que nós tivemos a queda do segundo templo, que é o Shabeaf? Para nós é conveniente falar: olha, porque houve ali, o pecado nosso foi o ódio infundado. Fica bonito, porque é um humanismo, né? É um valor ético. O que é ético, o liberal não se sente incomodado de adotar um princípio ético. Quando é religioso, ele fala: opa, peraí.
Tem algo acima de mim, algo que eu devolvi num patamar acima de mim. Mas quando você fala, houve a queda do templo, porque nós quebramos o amor, o ódio infundado, você está dizendo que Deus continua igualzinho, André. É o mesmo Deus lá que, quando Sodoma não foi a questão homossexual, não foi a questão sexual, não foi a questão de como tratava os forasteiros. Não interessa o que você vai dizer lá, mas houve uma ação divina em função de um comportamento contrário aos princípios que ele encarna. Então, eu acho assim, algumas coisas são interessantes. Por que Deus dá duas tábuas? Legal, olha, legal, ele faz primeiro um projeto divino para nós, que não se assenta na nossa natureza falível. Então, Deus ajusta isso daí. Bacana você ver isso. Deus é bom, Deus acerta. Agora, Deus errou. É impossível Deus errar, gente, por definição, senão ele não é Deus. Ele é um cara muito legal, ele é um filósofo muito bom, é um escritor de um livro muito bom chamado Torá, ou melhor, chamado Tanakh, sabe? Mas ele não é Deus. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso quando a gente vai interpretar o texto. Eu vejo essa obsessão fantástica. Eu me lembro o termo dos gregos, né? Eu sou o centro do universo. Dá-me uma alavanca e eu levanto o universo, como dizia o Arquimedes. É uma presunção absoluta isso aí, né? Então, esse é o meu comentário. Paulo, eu gostaria então de me retratar publicamente, já que esse evento está sendo gravado, em que a palavra errar, ela não tira a dignidade de nenhum dos três envolvidos, ok? A gente só cresce quando erra. E quando a gente aprende a pensar no que errou, a gente cresce. Eu digo, quando eu coloco os três envolvidos, ou os dois envolvidos, Deus e a humanidade, que os dois percebem que podem errar e com isso crescem juntos, eu criei uma dinâmica positiva, certo? Eu estou pedindo desculpas para você, porque você entende que a minha fala pode parecer arrogante, certo? Arrogante por não reconhecer que Deus é infalível. Se eu reconhecesse que Deus é infalível, eu simplesmente não teria mais uma conversa particular, individual, que eu costumo ter quando eu estou sozinho, quando estou angustiado e quando quero obter respostas que talvez não existam, ok? Eu estou aqui usando a palavra errar no intuito de criar uma educação e um sistema de aprendizado e crescimento. Onde não se erra, não tem crescimento. E Deus cresce junto conosco ao longo da narrativa e ao longo do tempo. Se ele não precisa crescer porque ele é completo, então estou solitário. Quero ser solitário? Não. Por isso, penso assim, como um liberal. Ninguém mais levantou a mão por enquanto? Só pegando esse silêncio que surgiu aqui. André, você não precisa estar com alguém e ele não precisa errar para você estar com ele. Você pode dizer, esse Deus é perfeito, deixa eu tentar conversar com ele para tentar melhorar, para tentar entender. Tá certíssimo, você tem que conversar. Vamos lá. Tô bom, não fiz nada de mal. Por que eu tô aqui passando caco na minha pele para tirar uma doença que eu recebi? Jó jamais achou que Deus estava errado, mas ele conversou com ele. Então, novamente, você não precisa achar que Deus, você não precisa tirar a infalibilidade de Deus para você conversar com ele. É suficiente você dizer o seguinte: ele é perfeito, muito mais difícil que eu. Deixa eu tentar entender. Isso que eu estou entendendo aqui que ele está errando mesmo ou é a minha compreensão que não está alcançando o que está acontecendo? Tá certo, Marli? Paulo. Oi, boa Marli, noite. manda. Eu acho que assim, isso que
que a gente está debatendo é se nós nos posicionarmos, quer dizer, a gente posicionar Deus fora da gente. Quando ele está fora da gente, a gente julga, a gente entra no julgamento. Estava errado, estava certo. A gente consegue ter, a gente vê dessa forma. Agora, se a gente pensar, fazer um exercício de que Deus está dentro de nós, né? Então, ele é misericordioso sempre. Ele pode, em algum momento, mostrar algum desafio para nós, para o nosso próprio crescimento, mas Deus não precisa crescer. Para mim, ele é infalível. Quem é falível somos nós. Disculpa, voy a decir alguna cosa. Fala bem. Fala. Dios, Dios nunca falha. Tô contando. Infelizmente, nunca falha. Se você está perfeitamente de acordo com que Deus não falha, a coisa é muito simples. Se trata de ser só bom, se trata de ser só amável, se trata de ser só dije, diríamos en español, dije. Mas que mantém este mundo Deus, bicho. Não há infabilidade Dá de o quê? Deus. Infabilidade, de que é inefável. Infalível, né? Deus é perfeito. Se você não quer aceitar que Deus é perfeito, vou procurar outra coisa. Porque o caminho é esse. Deus é a pessoa máxima. Ele é que manda nesta história. Muito bom. Pelo Eu menos vou. eu consigo extrair o que tem de mais puro em cada um de vocês, lançando essa heresia. Eu prefiro o caminho do meio. Eu não sei se eu consigo me explicar. Eu acho assim, que a gente temos todos essa questão de não conseguir entender tudo. Isso eu concordo com o que acho que o Marcelo falou, e com o que o Paulo falou. Nem sempre a gente consegue entender tudo o que está acontecendo, né? E por vezes pode ser que a gente seja levado a, 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 a concluir ou a pensar que Deus tenha errado, né? Por essa nossa limitação, né? Por outro lado, eu realmente fico muito feliz de saber que a gente tem esse diálogo, a gente tem essa possibilidade de ter esse diálogo com Deus, né? E o fato da gente ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, né? Um pouco diferente do que a Marli falou, eu realmente enxergo Deus dentro da gente, e mesmo assim, quer dizer, mesmo isso nos dá a possibilidade, né, desse diálogo e desse crescimento, que acho que é o ponto que eu estou super de acordo com o André, assim. Eu acho que é só dessa maneira que a gente vai crescer. E a própria Torá, né, e se a gente considerar que é uma criação divina, né, enfim, acho que a gente pode até isso discutir, mas se a gente considerar que é uma criação divina, claramente ela traz pontos onde mostra o crescimento de Deus. Isso é indiscutível, né? Se a gente fala, não, é uma criação humana, aí tudo bem, a gente pode estar vendo sobre a lente humana, né? E aí entra toda essa questão da gente não conseguir entender tudo, né? Mas eu não sei, eu sinto o judaísmo, né, como uma alternativa, como uma possibilidade muito, muito interessante, que por permitir esse diálogo com Deus, né, permitir que a gente esteja de alguma maneira próximo a Deus, tudo bem, não podemos discutir, né, como é essa relação, né, mas eu sinto assim uma coisa muito forte, comparando com outras religiões, sem querer falar mal de ninguém, mas assim, eu me sinto muito bem dentro desse escopo judaico, e um dos motivos é esse, né? Essa possibilidade que a gente tem de dialogar com Deus, né? A possibilidade da gente tem de realmente não achar que Deus está errado,
mas no mínimo discutir com Deus, falar, ok, Deus, ok, Abraão não discute com Deus, Moshe discute com Deus, a gente tem N exemplos na Torá de seres humanos discutindo com Deus, acho que são, eu acho que levar isso, o que eu discordo de tudo que foi falado aqui é levar isso para o lado, não, nós liberais, ou vocês liberais, como o Paulo falou, né? Enfim, eu acho que não é por aí, a questão não é por aí, né? A questão é muito anterior a essa questão de ser liberal ou não ser liberal, a gente vai pegar Arashi falando, a gente vai pegar Maimônides falando, então assim, não tem nada a ver com ser liberal ou não, isso eu realmente discordo frontalmente. Fora isso, eu acho que essa possibilidade desse diálogo enriquece ao ser humano, né? E vamos dizer, tudo bem, que Deus não precisa disso para ser enriquecido, mas ele nos cutuca, né? Para que a gente cresça, para que a gente, inclusive, né? Isso é o que eu acredito muito piamente, que a gente possa tornar esse mundo um pouco melhor, né? É parte da nossa missão. Não que Deus tenha feito alguma coisa errada, não nesse sentido, mas que ele deixou uma parte para a gente completar, né? Eu acho que nós estamos nesse caminho ainda. Oi, Renata? Renata. Oi, olá, tudo bem? Boa noite a todos aí. Eu só queria dar uma pequena observação. Eu vejo essa colocação do André, do Paulo, e então, algumas observações. Quando a gente fala que existe Deus errou, não errou, ele pode ou não errar, eu vejo a utilização pedagógica do erro, sabe? É a utilização pedagógica do erro, porque não é que ele errou, mas ele permite que, através do erro, a gente possa aprender. Eu vejo a segunda observação, é uma evolução na percepção dessa dinâmica, de uma relação dinâmica entre Deus e o ser humano. Tá? São duas pontas de um processo, e são pontas dinâmicas, são interações dinâmicas que acontecem. Obviamente que utilizamos do erro para que a gente cresça nessa espiral, nessa dinâmica, né, de relação Deus-ser humano, e conforme evolui a lei, o espírito da lei de Deus, né? E a terceira observação que eu queria colocar é que o homem completa isso daí, né? Que é uma evolução da epifania divina, que a gente vai ao longo, a gente tem a revelação, o Monte Sinai, e é uma evolução, um processo evolutivo da própria revelação divina, né? Quando você interage com Deus, questionando, conversando, dialogando, às vezes até discutindo, como às vezes a gente faz mesmo. E que justamente por a gente ser essa relação homem-Deus, são duas pontas dinâmicas de um processo de conhecimento mútuo e de crescimento. Deus deixa que a gente perceba um possível erro, que não é erro, mas a gente percebe como erro, e isso faz com que a gente cresça, que a gente melhore, a gente evolui. Isso que eu queria colocar. Obrigada. Obrigado, Renata. Isso me inspirou, as suas palavras me inspiraram a continuar com a heresia. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Davi, Fala, André. Fala, André. Fala, André. fala, fala. Não, eu terminei. Fiquem à vontade. Não, tá bom. Eu estava perguntando se mais alguém quer fazer algum comentário, ou enfim, quer trazer mais alguma contribuição. Esse é o momento.
Bom, André, se Paulo, você depois fala, pera só um segundo, Paulo. Eu ia perguntar para o André antes do Paulo falar. Depois, André, se você quiser compartilhar as perguntas, porque acho que as perguntas claramente não têm respostas, né? Óbvio, né? Mas acho que são boas coisas para a gente pensar durante esses próximos dias, né? Ah, Nessa semana. eu vou fazer um PDF e mando para você, você distribui. Pode ser, eu mando para todo mundo. Ah, Só para a gente continuar pensando sobre isso nesses próximos dias aí. Claro que não tem uma resposta única, não tem uma resposta certa nem resposta errada. Claro que são visões de cada um de nós. E eu acho que realmente uma coisa não exclui a outra. Eu acho que essa é uma outra beleza do judaísmo, é isso, né? Você não é obrigado a acreditar que Deus é falível ou que Deus é infalível. Você pode continuar com a sua estrutura aí de pensamento como judeu, praticante, não praticante, enfim, independente de como você acredita, né, em Deus, né? Não existe esse dogma de que Deus tem que ser assim ou Deus tem que ser assado. Essa é uma das outras coisas que eu achei muito importantes no judaísmo, né? E, sei lá, e sem querer entrar na questão de judaísmo liberal ou não liberal, tá bom? Fala, Paulo. então, primeiro que assim, essas questões aí, né, André? Só um ponto aqui daria uma hora de discussão em De cada um bate-papo. desses pontos aí, tranquilamente. A gente é obrigado a pegar um ponto só, que foi a questão da falibilidade ou não de Deus, né? Discutir uma tábua. Então, cada uma dessas questões aí são horas de discussão. Mas na questão da colega que falou agora, sumiu da minha tela, é Renata, Kátia, Renata, né? Renata. Renata, né? Então, Renata, perfeitamente, a gente tem que pensar, Davi, se eu falei vocês liberal, eu acho difícil ter falado isso, porque eu jamais falaria o negócio. Eu falei, Sou eu assim, vejo tudo. então, não, mas eu sou liberal, Tá bom. Eu gosto sei, senão você não gosto. estaria aqui. Não, com certeza gosto e é onde eu quero estar e onde vou estar. É onde a gente está junto, a gente está igual, está no mesmo nível, mulheres, homens, todas as diferenças estão convivendo e conversando. Então, não é, se eu falei, eu acho que não falei vocês liberais, mas os liberais. Então, eu Tá bom. direi nós liberais, né? Agora sim. Né? Acho que fique tranquilo, que fique claro isso, porque é onde eu me encontro e já vi, já frequentei sinagoga mais ortodoxa, tem coisas muito boas, mas você fala qual que você quer, pesando essa aqui é a minha, né? Mas essa questão importantíssima que você falou, Renata, né? Da, e que o André também fala, que tem que haver essa relação dupla de vai e vir, não é você fala e eu faço, você fala e eu faço. Ah, eu rezo por quê? Não sei, eu tenho que cumprir. Primeiro eu cumprir, depois entender. Isso aí não é isso que tem que acontecer. Mas isso não exige que você atribua a Deus a falibilidade. Você percebe que foi o que eu falei. Você pode conversar com o seu Deus com chutzpah, com audácia, com irreverência. Não estou entendendo, me explica de novo. Olha, não acho que é assim, mas jamais você dizer, não, você está errado. Eu não estou entendendo, vamos ver como é que é isso daí me faz entender. Eu acho que a relação com Deus, essa altivez que o homem tem que ter, essa participação que o Davi lembrou, né? Estamos aqui para construir juntos, né? Com certeza existe, mas isso não implica a falibilidade de Deus, porque na questão do erro, né, é o seguinte, uma das visões de erro é o seguinte, o erro só existe quando você não conhece tudo que está envolvido e mesmo assim você age. Aí, se eu estudei direitinho, é o Descartes, né? É o Descartes. Então, o Descartes fala, olha, que ele fica naquela história do estou pensando, não sei, vou pensando, então uma hora eu tenho que sair da dúvida e vou agir. E vou errar porque eu não tenho todos os elementos.
Mas Deus não é isso. Deus sabe tudo, do começo ao fim. Ele sabe o que Moisés vai falar. Ele sabe o que Moisés vai dizer. Ele sabe que o povo vai construir o bezerro. Por que que ele sabe? Porque é o homem que decide. Não é Deus que fez o cara fazer isso. O homem tem o livre-arbítrio, que também é uma das causas do erro, né? Deus sabe. Agora, ele não tem como errar. Ele sabe tudo. Mas o nosso papel ativo pode existir ali partindo disso. Deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui. Não falar, pô, meu, só essa é a minha visão. Paulo, só para tentar pegar um pouquinho da dinâmica individual de como você falou. Deus é infalível, né? Eu pergunto, o fato de você ter ele infalível te coloca numa condição Inferioridade. de acomodação ou de ímpeto? Só essa pergunta. É a última, Se assim, só Deus é para... infalível, o que me move não é se Deus é falível. O que me move é eu sou falível e preciso melhorar. É isso que me move. Tá bom. Me move, é isso que me move. Eu sou falível e preciso melhorar. Jamais vou estar parado. E vou ter algo para fazer. Então, você me deixou mais tranquilo. Fala, Marli. André, não, eu só que fiquei, para não, eu não ficar com uma questão, uma interrogação, eu queria só que você explicasse, me explicasse ou nos explicasse por que que você usou a palavra heresia. Foi diretamente aqui, comentário aqui colocado. Porque eu tive que pedir desculpas a um tribunal que, de certa maneira, achou que eu discutir a falibilidade ou não de Deus me coloca numa posição perto de uma excomungação, um pouco como Spinoza, vamos dizer assim. É isso que eu me senti. Então, já que aqui a gente fala o que sente, eu falei a palavra heresia e peço desculpas, já que está sendo gravado. Tá bom. Não, Marli, Gente, né? eu tive que usar um pouquinho de brincadeira, porque eu senti que eu não podia questionar isso. Aqui, na nossa sinagoga, na sinagoga de vocês, eu não podia fazer essa pergunta. Então, isso, se eu não posso fazer essa pergunta, eu devo ser um herege. E aí, eu só lembro uma coisa. Um dia o Davi, eu não falo isso como se eu soubesse, eu até gostaria. O Davi um dia vai trazer não vou dizer um filme ou uma montagem ou uma apresentação de como funciona uma discussão talmúdica numa verdadeira dinâmica talmúdica. E vocês vão ver se esse tipo de dinâmica que a gente usou hoje, ela não existe nos estudos talmúdicos. Davi, por favor, me corrija se eu estiver Não, enganado. com certeza. Até o ponto de os sábios, em algumas passagens, pelo menos uma passagem muito conhecida, dizerem que Deus não tem nada a ver com isso. Nós é que decidimos, né? Deus entregou a Torá para a gente, daqui para frente é com a gente, né? Deus está fora dessa discussão, né? Então, sim, com certeza tem muitas passagens no Talmud onde existem discussões entre os sábios e em relação ao divino, né? Então, acho que não tem nada de herege. Claro que você usou essa figura de linguagem, mas não é por aí. Acho que temos opiniões, a gente ouviu hoje muitas opiniões num sentido, mas temos opiniões no outro sentido, e isso eu acho muito, muito positivo. A gente não tem que ter, de maneira alguma, uma posição única. Eu não enxergo assim como no Talmud, né? É exatamente a mesma coisa. Já que você trouxe o Talmud, né? Os sábios estão o tempo todo discutindo entre eles, né, e registrando opiniões completamente opostas uns aos outros, né? Então acho que é perfeitamente É válido. enriquecedor, né? Enriquecedor, Pluralidade. com certeza absoluta. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Eu queria, antes da gente encerrar, em função do horário,
agradecer mais uma vez o André por trazer pela coragem de trazer essa opinião dele. Eu acho super válido isso, né? Acho que nós estamos aqui para ouvir opiniões diferentes. Se a gente quisesse ouvir sempre a mesma opinião, a gente lia lá o texto e fala, ok, essa é a opinião de Irache e está resolvido, né? Não precisamos, né? A gente não precisa se reunir aqui quarta-feira, a esse horário, às 9h30 da noite, para ouvir a mesma coisa toda semana, né? Então acho que temos que realmente agradecer o André por ter trazido essa visão, que é a visão dele, que a gente pode concordar, alguns de nós podemos concordar ou não, né? E eu, em particular, concordo com muita coisa, né? Até por esse motivo a gente gosta de trazer o André, gosta de convidar o André para estar aqui com a gente. Aproveitar para lembrar que nesse sábado, às 9h30 da manhã, a gente vai se encontrar lá na Rua Bahia, todos mais do que convidados para estarem lá. A gente vai ouvir mais um pouco e vai estudar mais um pouco sobre a Parashá Ki Tisa nesse sábado, com uma outra visão diferente. Vamos ler a Parashá, ou pelo menos uma parte da Parashá. Na semana que vem, às 8h30, a gente vai estudar a Parashá Vayakel. Se Deus quiser, estamos chegando no finzinho do livro de Shemot, né? Eu vou conduzir o estudo, se Deus quiser, na semana que vem. E que mais? E lembrem-se de reservar os dias 22 e 23 de março para a nossa grande festa de Purim. Dia 22 de março, uma sexta-feira, a gente vai ter um Kabbalat Shabbat Nefesh. Para quem nunca teve, como eu já falei várias vezes, é uma experiência imperdível participar de um Kabbalat Shabbat Nefesh. No sábado de manhã, nosso Shacharit, Shabbat Zachor. E no sábado à noite, uma grande festa de Purim, com 1000 atividades diferentes, não entre elas uma leitura dramática da Megilat Esther e uma leitura com os teamim especiais de Purim também da Megilat Esther. Então acho que é uma oportunidade imperdível da gente estar junto e a gente comemorar essa festa tão alegre que é Purim. Com muita comida também, muita bebida, claro. Então, todos mais do que convidados, dias 22 e 23 de março. Temos um mês aí, um pouquinho menos de um mês, para terminar de nos preparar para isso. Boa noite a todos. Eu vou só desligar a gravação.